Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Sou a professora Flora, né? E hoje nós estamos aqui com uma aula gravada, tá bom? Para ver se a gente consegue aí se comunicar, né? Para ver se vocês se animam um pouquinho mais. Nós estamos estudando aí a apostila do Aplix, certo? Mas nada impede de nós incrementarmos aí nossas aulas com algumas outras informações. Já que a gente está falando aí no sistema de numeração, né? Vamos conhecer um pouco mais, né? Os conjuntos numéricos, né? Como é que surgiram os números? A gente já viu que a gente já viu como é que eles surgiram, certo? E quando a gente fala aí de conjuntos numéricos, né, o próprio nome vem anunciando, é um conjunto de números, né? E com certeza você já ouviu falar alguma vez, né? Em números como número 2, menos 5, meio, né? 3/4, certo, galera? Todas essas expressões aí que a gente fala, né? Elas fazem parte aí de diferentes conjuntos aí de números, né? E cada um desses conjuntos a gente chama de conjuntos numéricos. Então a gente tem aí os números, né, que nós vamos estudar, números naturais, números inteiros, números racionais ou fracionários, que no decorrer aí do nosso estudo da matemática, a gente vai aos poucos, né, refletindo e aí construindo o conhecimento a respeito desses números, tá? Então a gente começa sempre, né, lá no sexto ano, falando um pouquinho de três conjuntos principais, aí que seriam os conjuntos dos números naturais, dos conjuntos dos números inteiros, né? E os conjuntos fracionários, porque esses números, né, esses são números que fazem mais parte do nosso cotidiano, né? Eles estão aí no nosso cotidiano normal, na nossa casa, na nossa escola, né? E esses conjuntos números, tá? Que a gente vai estudar um pouquinho, tá? Eles foram aí aparecendo de acordo com a necessidade que o ser humano, né, foi tendo aí, né? Então, conforme o ser humano sentia necessidade de solucionar alguns problemas aí, né, matemáticos, né, e a necessidade era cada vez maior, né, e mais complexa, e de acordo com essas necessidades aí ele foi criando, né, novos sistemas aí de numeração para que eles pudessem, né, ter aí como solucionar esses problemas, tá? E com o primeiro conjunto, né, que a gente fala, né, quando a gente fala de conjunto, né, a gente pode não só ter conjunto de números, tá? No caso da matemática, a gente fala conjuntos numéricos, que são os números, né, que nós estudamos aqui na matemática. Mas, por exemplo, a gente tem conjuntos de vogais, a gente tem conjunto de consoantes, não é verdade? Um time de futebol é um conjunto de jogadores, não é isso? Enfim, né? Os conjuntos dos números naturais é que nós vamos começar aos pouquinhos a entender, para aí quando a gente chegar lá na frente, no nono, no primeiro ano, a gente já, ó, passear aí na matemática, né? Dominando essas informações. Esses conjuntos, pessoal, dos números naturais, né? Eles apareceram justamente por essa necessidade, tá? Que o ser humano sentiu de contar, né? E aí, mais tarde, surgiram outros desafios, né? Como, por exemplo, se eu te dou, se eu te devo R$ 5 e te dou R$ 2, quantos reais eu ainda vou estar te devendo, né? Vou estar te devendo aí, no caso, R$ 3, ou seja, então, são números negativos, né? -3. Então, com essas necessidades aí que foram surgindo, né? Foram surgindo também outros tipos de conjuntos numéricos, como os conjuntos de números inteiros, que são aqueles conjuntos que já abrangem os números, por exemplo, negativos, que vamos ver aí mais pra frente. Tá bom, galerinha? Então, quando a gente vai estudar, tá, o conjunto dos números naturais, que é o conjunto assim que faz mais parte aí do nosso dia a dia, né? Que são usados aí para contar, né, para ordenar, né, as coisas.
eles são conhecidos, né, de diferentes formas, esses conjuntos dos números naturais. A gente pode classificá-los em ordinais, como a gente já viu na nossa apostila, né, e cardinais. E como que seriam aí essas classificações, né, de número cardinal, de número ordinal? Ai, professor, e agora? Já não estou mais entendendo. Calma, relaxa, respira. Vocês já leram lá, né, a nossa apostila do Aplix? Leram, né, gente? Né? Então, vocês já leram lá, certo? A apostilinha do Aplix. Então, vocês já têm aí uma noção, né? Então, como que a gente vai chamar os números, né? Então, você já sabe aí, né, usar os dígitos, né, para representar as quantidades, unidade, dezena, centena, que a gente estudou lá na apostilinha do Aplique, né? A gente já sabe como eles devem ser chamados, não é isso? A leitura, né, dos números. Então, tem número 1, número 2, 10, 20, 30, 70, 100, certo? A gente já sabe, né, como a gente pronuncia, né, primeiramente os dígitos que estão representados. Isso tudo a gente já passou, né, por essas informações aí lá na nossa apostilinha, certo? Vimos inclusive os números romanos e tal, certo? Então, vamos falar um pouquinho dos números cardinais ordinais. Bom, galerinha? Então, os números naturais, eles são usados aí para contar, para ordenar, como a gente falou, certo? E ele se divide em dois conjuntos, né? Que são os chamados aí, né, os números cardinais, né? Quando a gente usa esses números naturais para contar, pessoal, um determinado elemento, né? Então, se a gente usar para contar um determinado elemento, a gente vai chamar esse número aí de cardinais. Então, eles são usados para contar elemento, por exemplo, né? Você chega aqui na escola, no nosso IEP, e aí eu chego para vocês e falo assim: olha, gente, hoje a gente vai para a sala 3 e, por favor, vai lá ver quantas cadeiras nós temos, quantas carteiras a gente tem ali, né? Ou quantas cadeiras a gente tem na sala 3. Então, aí você vai lá e vai o quê? Você vai contar, né? Então, aí é o conjunto, né? Você vai contar, né? Quantas cadeiras, né? O conjunto de cadeiras que a gente tem ali, por exemplo, naquela sala 3, certo? Então, esses números, essa contagem, né, que você faz, você utiliza o quê? Os números cardinais, 1, 2, 3, 4, certo? Já os números ordinais, pessoal, são aqueles números que a gente utiliza para ordenar mesmo, né? Para a gente classificar, tá? Então, assim, muitas vezes a gente precisa que ordenar uma coisa, né? Primeiro, segundo. Quando tua mãe fala assim, olha, tem uma lista de tarefa para você fazer. Ela coloca lá enumerado, né? Primeiro você vai retirar o lixo do banheiro, jogar fora. Depois você vai lavar o banheiro. Depois que você lavar o banheiro, você vai fazer? Você vai arrumar a casa. Depois que você arrumar a casa, você vai fazer o quê? Você vai fazer comida. Não é assim? As meninas principalmente, né? Os meninos também têm algumas tarefas na sua casa, né? Que são o quê? A mãe, às vezes, trabalha fora e ordena. Não é verdade? Então, em primeiro lugar, você faz isso. Em segundo lugar, você faz aquilo. Então, você precisa o quê? Classificar, você precisa ordenar. Imagina aí, por exemplo, se a gente chegar na nossa escola, né? Voltamos às aulas e aí chegamos na nossa escola e aí temos uma feira, né? Um projeto aí das turmas do sexto ano. Digamos aí que nós temos 6 turmas do sexto ano, certo? Todas com um projeto diferente. Então, como é que a gente vai classificar qual foi a turma vencedora, quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar? A gente utiliza o quê? Os números ordinais, certo? Assim como alguém fala assim, olha, fulano, vai na minha casa, na minha festa de 15 anos. Beleza, opa, legal, festa. Maneiro, né? Onde você mora, fulano? Ah, eu moro na rua tal, no prédio tal. Qual andar que você mora? Né? Aí a pessoa fala, moro no quinto, moro no sexto. Então, os números ordinais, eles servem para isso, tá, pessoal? Eles servem para dar essa noção aí, né, de
ordem, né, de classificação, primeiro, segundo, terceiro andar, segundo andar, ok? E a notação dos números ordinais, né, é muito simples, né? Ele vem assim, ele pode ser dito, né, de forma, utilizando esse Ozinho aqui, quando é mais para masculino, esse Azinho quando é para feminino. Então a gente fica primeiro ou primeira, segundo ou segunda, né? Quarto, ou quarta, quinto ou quinta, certo? Quando chega lá no décimo, décimo ou décima, vigésima ou vigésima, né? Trigésima ou trigésimo, quadragésimo ou quadragésima, quinquagésima ou quinquagésimo. Para 60, sexagésimo, sexagésima. Para 70, pessoal, septuagésima, septuagésimo. 80, octogésima, octogésima. 90, nonagésima, nonagésima, e aí, né, por diante, né? Então aí, se a gente quiser aí, né, mencionar, por exemplo, a posição 92, né, lá a gente deve juntar o quê? O ordinal 90, certo? Com o ordinal 2. Aí fica como? 92º andar, 92º lugar, né? E assim por diante, né, galerinha? E quando a gente fala aí, né, esses são os números que normalmente a gente utiliza. E aí, quando a gente falou lá, que a gente ainda vai entrar um pouquinho mais para lembrar um pouquinho do conjunto dos números, né, inteiros, são aqueles conjuntos que já abrangem também os números negativos, né? Ao contrário do conjunto dos números naturais, que são só os positivos, né? Agora, quando a gente fala aí de número negativo, então, como é que a gente expressa um número negativo? Como é que é a nomenclatura no número negativo? A gente tem que colocar um sinalzinho de menos, certo? Na frente do número quando a gente fala, né? E os números negativos, agora, né? O meu computador resolveu travar, mas é assim mesmo, vida de professor é assim. A gente começa a dar aula, e o cachorro late, passa o carro do ovo, o computador resolve travar no meio da aula, mas enfim, vamos seguindo, né, pessoal? Eu tenho aqui mais ou menos o cronograma, então a gente vai seguindo aí, toca o barco, né? A gente vai tocando o barco, vamos falar um pouquinho dos números negativos, tá? Os números negativos são todos aqueles que possuem aí um sinalzinho de menos na frente, né? E ele tem o quê? Um valor menor do que zero. Gente, tem que ter muito cuidado com os números negativos, por quê? Quando a gente vai escrever um número positivo, normalmente a gente não coloca um sinalzinho de mais na frente, não é verdade? A gente só coloca um númerozinho lá. Mas quando a gente vai expressar um número negativo, é obrigatório, tá? Utilizar o sinalzinho de menos, ok? E é um número que faz muito parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando você quer saber uma temperatura, a gente tem temperaturas negativas e positivas, não é verdade? Se você viajar lá para a Serra, Friburgo, né, Petrópolis, o que acontece? Você pode pegar em uma temperatura que é abaixo de zero, então 2 graus, 3 graus, não é isso? Então, são números que fazem também parte do nosso cotidiano. A gente escuta toda hora no repórter, lê num jornal, numa revista, né? Principalmente quando a gente fala assim de números negativos, é muito comum a pessoa falar assim: eu estou com a conta bancária no vermelho. O que significa? Que ela está negativa, que ela está devendo ao banco. Tem pessoas também que falam assim: aquele cara é negativo. Por quê? Né? Quando se fala aí de uma pessoa que está devendo muito dinheiro, valores altos, né? Então a gente tem aqui a reta real, olha, prestem atenção aqui. A gente tem os números, né, à direita, que são os positivos, e temos os números à esquerda, que são os números negativos. Repare, gente, que conforme a gente vai expandindo a reta, né, para a esquerda ou para a direita, né, a impressão quando se expande para a esquerda é que esses números estão aumentando, né?
Então, a gente tem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí vai para o infinito, né? Menos 6, menos 7. Mas a gente tem que prestar atenção, porque, gente, quanto mais próximo ao zero, né, maior é o número. Opa, que isso, professora? É verdade? Sim. Então quer dizer que o menos 5 é menor que o menos 1? Sim, o menos 1 é maior que o menos 5. A gente não pode esquecer desse detalhe, tá bom? Então quando a gente olha aqui na nossa reta, para cada número negativo, há também um número o quê? Um número positivo. Então você deve estar percebendo aí, né, pelo que a gente está mostrando, que à medida que a linha, né, numérica ela aumenta, os números negativos eles parecem aumentarem, né, parecem ser maiores, mas na realidade eles são menores, ok? Não pode esquecer desse detalhe, ok? E para todo número negativo, a gente tem um oposto positivo. Então, olha, para o menos 5 eu tenho mais 5, para o menos 4 eu tenho mais 4, para o menos 3 eu tenho para o menos 3 eu tenho mais 3 e assim sucessivamente, galerinha, tá? Então, essa foi a nossa aulinha, ok? Só para a gente ter assim um gostinho, a gente vai estar preparando outros materiais. Não esqueçam de marcar a presença de vocês, tá? Lá no nosso Google, deixa o nomezinho, deixa ok. Tem uma atividade para ser feita, tá? Quase ninguém entregou a atividade da aula passada e eu já vou estar colocando outra atividade para essa aula também. Então prestem atenção, corre lá e vai fazer os exercícios. Qualquer dúvida, deixa lá o seu comentário, lá no Google Classroom, pode perguntar, que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Foi um prazer, pessoal. Até a próxima aula!